Ele é senador, delegado de carreira, e agora, o homem que tem nas mãos uma das investigações mais importantes do país. A CPI do crime organizado. O nome dele é Alessandro Vieira, e o trabalho que ele está conduzindo pode revelar o que há de mais profundo e perigoso nas estruturas do crime no Brasil. Mas afinal, quem é esse senador que vem chamando atenção pela postura firme e técnica no Senado? Alessandro Vieira é senador por Sergipe, filiado ao MDB. Nasceu em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul e mudou-se aos 8 anos para Sergipe, onde vive desde então e se considera sergipano de coração. É casado com sua esposa Elga e é pai de 3 filhos, Gabriela, João Pedro e Mariana. Antes da política, ele construiu carreira como delegado de polícia civil e ganhou fama por atuar de forma técnica, sem depender de discursos populistas. Formado em direito, ele já enfrentou de perto o crime organizado. Política na vida. Nunca tive interesse político específico, nunca fui filiado e tudo mais. E tive uma carreira longa na polícia, atuando em todas as áreas possíveis. Então, o nosso projeto em Sergipe é um projeto consagrado nacionalmente, que cuida de população vulnerável, mulheres, idosos, crianças. Eu fui um dos autores, fui o primeiro delegado a criar a Delegacia de Proteção à Criança, vítima. E atuei em várias outras pontas. Literalmente tudo que se podia fazer de polícia eu fiz. E num dado momento eu fui escolhido como delegado-geral, passei a comandar a polícia do meu estado. E desde o início era muito claro qual era o nosso projeto, meu e do secretário de Segurança, colega delegado, à época João Batista. Vamos mudar a forma de atuação da polícia, porque a polícia aqui em Sergipe é muito dura com relação ao crime violento, que é praticado pelo bandido pobre normalmente, ela tem que ser igualmente dura com relação ao rico. Desde o começo a gente traçou esse planejamento e executamos. Escolhemos uma equipe de qualidade, demos toda a infraestrutura, que é como eu falei no começo, se você não dá orçamento, não dá estrutura, não adianta nada, é só discurso. Então passou a ter mais delegados, mais equipes, peritos, colocamos o setor de inteligência em cima disso e as operações começaram a acontecer. E naturalmente, quando a gente fala de crime, de corrupção, organizações criminosas sofisticadas, você vai chegar na política. Infelizmente você tem uma infiltração muito grande em todas as áreas e uma delas é a política. E a gente sabia que isso ia acontecer em algum momento. Então foram vereadores, deputados, financiadores de campanha. Você brigou com gente, né? O Alessandro que vocês conhecem no Senado é o mesmo Alessandro da vida inteira. Acho que eu nasci assim, não mudei e não tenho pretensão de mudar. Eu não tenho preocupação de com quem eu estou interagindo, eu tenho preocupação em fazer o que é certo. E a gente fez nosso trabalho bem feito e toda vez que as equipes que estavam na ponta sofriam pressão, eu assimilava essa pressão e fazia publicamente a defesa. E nós chegamos num ponto de tensão política que era muito claro que o governador ia ter que fazer a demissão da equipe. Eu não aceitei a demissão da equipe na ponta, ele foi forçado a me demitir, demitiu. Eu fui lotado numa delegacia do interior, uma cidadezinha chamada Maruim, cidade pequena, perto de Aracaju, e ali defini que dentro da polícia meu caminho tinha sido cumprido. Como técnico de segurança eu tinha feito tudo o que eu podia fazer, era preciso entrar num outro campo de batalha, que é o da política, porque as decisões finais elas são tomadas pela política. Os técnicos executam, mas a política que define, vai definir orçamento, vai definir qual é a linha de trabalho. E olhando para aquele cenário, eu entendi que o Senado da República era um lugar para fazer essa disputa de narrativa, até para poder provar que dá para fazer política honesta, dá para ter um trabalho diferente. E fiz a candidatura, foi interessante, fui candidato pela rede, a rede no seu estatuto viabiliza esse tipo de candidatura de quem não é militante, não é partidário, mas tem um currículo. Enfrentei o próprio governador, enfrentei um senador extraordinário, o senador Valadares, com 24 anos de Senado. O líder do governo Temer à época, o ex-deputado André Moura, o representante da Igreja Universal, enfim, candidatos com histórias longas, mas a população entendeu o que a gente queria fazer. Eu fui o mais votado, com uma margem bem larga com relação ao segundo colocado, que foi o hoje senador Rogério Carvalho, do PT. E essas figuras, inclusive o ex-governador, foram e não recuperaram mais mandatos, diga-se. Nenhum deles retornou à política. E agora, no Senado, traz essa bagagem para dentro da CPI que promete investigar as facções e milícias que tomaram conta do país. A missão de Alessandro Vieira é complexa: coordenar o relatório da CPI que apura o avanço das facções criminosas, o poder das milícias e os vínculos com a corrupção. E ele já deixou claro o tom do trabalho: nada de espetáculo, nada de palanque político, o foco é resultado real. O senador quer dar voz a policiais, investigadores e especialistas. Em vez de transformar a CPI num show de manchetes, ele quer que vire um instrumento de mudança concreta.
Para Alessandro Vieira, combater o crime organizado exige técnica e estratégia. Ele já alertou que igualar facções criminosas ao terrorismo pode até atrapalhar as investigações, porque são crimes com estruturas e competências diferentes. O foco da CPI é mapear o funcionamento das milícias, das rotas do tráfico e dos esquemas de corrupção que financiam tudo isso. E mais do que isso, entender como esses grupos se infiltram nas instituições públicas. A missão não é fácil. Alessandro Vieira enfrenta dois grandes desafios. Primeiro, lidar com a complexidade institucional, porque o crime organizado está presente em todos os níveis de poder. E segundo, resistir às pressões políticas. Afinal, uma CPI como essa mexe com interesses pesados. Mesmo assim, ele afirma que vai até o fim, e que a CPI não será palanque, será ferramenta de mudança. Alessandro Vieira representa um tipo de político raro hoje. Aquele que prefere o trabalho de bastidor à frase de efeito. Com a experiência de delegado e o olhar técnico, ele tenta mostrar que é possível combater o crime organizado sem sensacionalismo, mas com método, seriedade e coragem. A CPI ainda está no começo. Mas se o relator cumprir o que promete, pode ser o início de uma virada no combate ao crime no Brasil. Eu sou do lado esquerdo do peito, e aqui a gente te explica o que está por trás das manchetes. E você, o que acha dessa escolha do senador Alessandro Vieira como relator da CPI do crime organizado?